Esqueça as representações cinematográficas da escuridão. Luzes piscantes, cantos profundos e ameaçadores, ou cenas arrepiantes de nossos pesadelos. Não que estes métodos estejam fora de uso, mas o diabo prefere uma abordagem mais sutil, agindo nas sombras para nos pegar desprevenidos. Essa estratégia furtiva é exatamente a razão pela qual ele frequentemente opta por trabalhar por meio de outras pessoas, aproveitando as interações humanas como seu campo de batalha. Estamos tão acostumados a navegar em nossos ambientes sociais que ignoramos as ações espirituais que se desenrolam bem diante de nós. É uma tática clássica de engano, onde aqueles influenciados pela escuridão se misturam, movendo-se sem serem detectados enquanto cumprem suas missões. Vamos prestar atenção à sabedoria encontrada em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, Paulo revela o manual do diabo, revelando que nossas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra uma rede de enganos projetada para nos pegar. As manipulações do diabo são intrincadas e não são de força bruta, mascarando as suas manobras por trás dos rostos daqueles de quem nunca suspeitaríamos. A mensagem de Paulo é um alerta, nos exortando a olhar além da superfície, a discernir a verdadeira fonte da malícia escondida atrás de rostos aparentemente familiares. Neste conflito espiritual contínuo, existem indicadores específicos de influência demoníaca aos quais devemos estar atentos, especialmente quando outras pessoas tentam nos desviar. O primeiro indicador: tenha cuidado com falsidades destinadas a comprometer a sua bússola moral. Veja Efésios capítulo 6, versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E João capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas duas passagens nos lembram da importância de nos armarmos com a verdade e a retidão, pois a mentira é a língua nativa do diabo. Quer se trate de um incentivo sutil para abandonarmos os nossos valores sob pretexto do amor ou da normalização do pecado como um prazer inofensivo, estes enganos são armadilhas destinadas a inviabilizar a nossa jornada divina. A essência desses ataques não é apenas a enganar, mas nos enredar em comportamentos que nos distanciam do nosso caminho espiritual. É uma estratégia tão antiga quanto a própria humanidade, espelhando o engano da serpente no Éden. Assim como as mentiras levaram à queda, elas continuam a nos afastar da nossa caminhada justa com Deus. O apelo à ação aqui não é apenas resistir a essas falsidades, mas reconhecê-las pelo que são, ferramentas de um inimigo que está desesperado para minar a nossa relação com Deus. O segundo indicador é se envolver em comportamento argumentativo, especialmente visando as Escrituras. A passagem de Efésios capítulo 6, versículo 15, nos exorta a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa orientação não é por acaso, é uma diretriz enraizada nas primeiras histórias de encontros da humanidade com o engano. Reflita sobre esse encontro em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso foi mais do que uma mera pergunta. Foi o início de uma disputa, uma tática tão antiga quanto o próprio tempo, usada por aqueles que estavam à sombra de influências malévolas. A refutação da serpente à resposta de Eva não apenas foi uma negação, mas um desafio direto à ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, as palavras da serpente: É certo que não morrereis?
eram uma contradição gritante com o objetivo de semear dúvidas. Esse padrão de envolvimento em comportamento argumentativo, especialmente visando verdades que são espiritualmente fundamentadas, é uma marca registrada daqueles que estão debaixo de uma sombra demoníaca. As suas conversas não são apenas divergências, mas estão impregnadas de um espírito agressivo que procura minar e contestar as verdades sagradas que defendemos. Pessoas assim são adeptas de distorcer as palavras, proclamando "não foi isso que quis dizer" ou "você entendeu tudo errado", especialmente quando confrontados com verdades bíblicas. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: "Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz." Essa palavra, oferecida pelo Evangelho, não é um mero conselho. É uma medida de proteção, um apelo para evitar sermos arrastados para debates fúteis que servem de terreno fértil para essas influências negativas. Ela nos ensina o valor de permanecermos firmes na fé, equipados com a paz que ela proporciona, em vez de nos envolvermos em disputas intermináveis onde o único vencedor é o conflito. Aqueles que são influenciados por forças mais obscuras muitas vezes procuram desafiar e provocar, especialmente quando encontram uma alma firme na fé e na compreensão. É crucial, então, reconhecer esses encontros pelo que eles são. Não apenas desentendimentos, mas batalhas espirituais. Armados com o Evangelho da Paz, não estamos apenas evitando conflitos. Estamos afirmando a nossa posição num mundo que muitas vezes esquece o poder da tranquilidade sobre a turbulência. Que isso seja um lembrete para todos nós. O caminho da paz não é apenas uma defesa, mas uma declaração profunda da nossa fé. É uma prova do nosso compromisso de caminhar na luz, mesmo quando as sombras se aproximam. Ao abraçar essa paz, não nos protegemos apenas, proclamamos a nossa fidelidade a uma verdade superior que transcende as disputas mesquinhas e a discórdia semeadas por forças mais sombrias. O terceiro indicador é a palavra de Deus. O ensinamento de Efésios, capítulo 6, versículos 16 ao 18, serve de farol, nos orientando a nos armarmos com a fé como nosso escudo, para apagarmos as flechas de fogo apontadas contra nós pelo diabo. Essa fé, a nossa confiança inabalável em Deus, é o nosso baluarte contra o ataque de dúvidas e distrações. Não se trata apenas de defesa, é um envolvimento ativo na guerra espiritual onde o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra viva de Deus, se tornam as nossas ferramentas para a vitória. A essência da nossa jornada está na nossa conexão com Deus. O diabo, com a sua astúcia, utiliza a dúvida como armadilha de escolha, com o objetivo de romper essa ligação, nos fazendo perder de vista a nossa relação divina. A solução para essa tática encontra-se no poder da salvação, um dom tão profundo que amplifica o nosso amor por Deus, nos fundamentando na sua verdade. Ao mergulharmos nas Escrituras e vivermos a sua sabedoria, alinhamos os nossos passos com os de Deus. A oração se torna nossa linha de comunicação, uma forma de aproveitar a presença de Deus e honrá-lo. A exortação de Paulo para revestirmos da fé, para recordarmos o dom da salvação e para nos comprometermos com a oração incessante, é um guia estratégico para salvaguardar o nosso foco em Deus. Ele entendeu que aqueles que estão sob influência demoníaca visam nos desviar do nosso caminho espiritual. Um sinal revelador de tal influência é o impacto no seu bem-estar espiritual. Se o seu relacionamento com Jesus sofreu desde que alguém entrou em sua vida, isso é um claro indicador da influência negativa dessa pessoa. Não se trata de julgar, mas de reconhecer as maneiras sutis pelas quais nossa jornada espiritual pode ser comprometida. Vamos falar claramente. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra forças que procuram minar a nossa fé e nos distrair do nosso propósito divino. Reconhecer essas influências requer discernimento, um dom que é aguçado pelo nosso compromisso com a fé, a palavra e a oração. Estejamos vigilantes, armados de fé e ancorados na verdade da nossa salvação. Vamos nos envolver com a palavra e nos comunicar com Deus, não apenas em momentos de necessidade, mas como uma prática constante. Isso não é apenas um conselho, é um apelo à ação. Um lembrete: face às táticas adversárias, o nosso foco em Deus
é a nossa defesa mais forte. Esse discurso não é uma tentativa de te vender uma ideia. É uma partilha sincera da verdade, com a autoridade e a convicção que advém da fé genuína. Nosso objetivo é iluminar, capacitar e encorajar você a permanecer firme em sua fé, consciente das batalhas que enfrentamos, mas confiante na vitória que é nossa através da fé e do temor a Deus. O quarto indicativo é o poder do amor. Não qualquer amor, mas um amor que se estende do nosso profundo temor por Deus. Este amor não é independente, ele transborda naturalmente para abraçar outras pessoas em nossas vidas. Refletindo sobre a nossa discussão anterior sobre o amor por Deus, fica claro que este amor divino não é solitário. As Escrituras estão repletas de lembretes de que amar a Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Esse amor interligado é vividamente retratado em Efésios capítulo 6, versículos 18 ao 20, nos exortando a permanecer vigilantes, a perseverar na oração por todos os que creem e a procurar a coragem para compartilhar com intrepidez os mistérios da fé. Aqui, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de mantermos a nossa afeição pelos outros, plenamente conscientes das forças das trevas que pretendem corroer esse vínculo sagrado. O apelo de Paulo à oração, buscando forças para amar mesmo diante da adversidade espiritual, é um testemunho da compreensão de que o amor mútuo está sob cerco. Ele reconhece as estratégias utilizadas pelas forças do mal para nos isolar, monopolizar a nossa atenção e, em última análise, para minar a nossa missão de viver com o amor de Deus. A presença de um indivíduo em sua vida, que exige todo o seu foco, afastando conexões significativas e diminuindo sua capacidade de servir aos outros com amor, é um forte indicador de uma influência do mal no trabalho. Não se trata de induzir o medo, mas de despertar para a realidade da guerra espiritual que tem como alvo a nossa ferramenta mais potente, o amor. O nosso apelo à ação está enraizado na vigilância e na oração, não apenas pela força pessoal, mas pela capacidade de derramar continuamente amor sobre os outros, mesmo quando forças invisíveis procuram perturbar esse fluxo divino. Quando o amor pelos outros diminui sob pressão de forças externas, reconheça isso não como uma mera coincidência, mas como um ataque calculado à própria essência da nossa fé e do nosso ministério. A luta contra tal influência não é travada com força física, mas através da firmeza dos nossos corações e do fervor das nossas orações. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Ao procurar uma pessoa que te coloque para cima e te compreenda, é crucial reconhecer os sinais de alguém que pode ser que apareça por motivos não tão nobres. Hoje vamos nos aprofundar em uma questão delicada, mas muito séria: a distorção dos princípios do relacionamento divino por parte daqueles com intenções maliciosas. Primeiro, é crucial compreender que todos nós lutamos contra o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos lembra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é sobre atirar pedras, mas buscar clareza e verdade. Agora, vamos falar sobre a sedução do pecado, uma tática frequentemente usada por aqueles que se desviam. Não é sobre apenas as ações em si, mas a intenção e persistência por trás delas. Imagine andar em um caminho espiritual e encontrar uma pessoa cuja presença parece te afastar da luz e levar você para as sombras. Ela não está apenas lutando ao seu lado, ela está tentando ativamente te prender em comportamentos e pensamentos que distanciam você de sua fé e de seus valores. Não são erros ocasionais, mas um padrão consistente de tentar te induzir a realizar desejos de maneiras que entram em conflito com a palavra de Deus. A sedução sexual é um dos exemplos mais claros disso. Não é apenas um convite ao pecado, mas uma tentativa direcionada de despertar e explorar desejos de uma forma que nos afaste da pureza e da integridade espiritual. Essa sedução pode se manifestar de várias formas, cada uma delas visando alimentar a carne e desviar a atenção das coisas de Deus. Mas é aqui que a esperança brilha. Efésios capítulo 6, versículo 11 nos encoraja:
revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A consciência é o seu escudo e a fé é a sua espada. Ao compreender esses sinais e permanecer firme na oração e nas Escrituras, você pode enfrentar esses desafios não com medo, mas com a força e a sabedoria que vem do alto. Então, enquanto você passar por relacionamentos e namoros, fique vigilante. Olhe além da superfície e peça discernimento. É mais do que apenas evitar influências negativas. É sobre seguir um caminho que leva à verdadeira alegria, paz e amor, o tipo que ressoa no coração da sua fé. Imagine isto: 2 pessoas unidas por um relacionamento buscando orientação na Bíblia, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22 fala da submissão da esposa ao marido como da igreja a Deus. Este não é um conceito ultrapassado ou uma relíquia cultural. É um princípio atemporal enraizado na própria estrutura da criação, conforme destacado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 11 a 14. Quando compreendida e aplicada corretamente, esta dinâmica promove uma relação de respeito mútuo e amor sacrificial. Assim como Cristo liderou com amor e servidão, o marido também deve liderar, priorizando o bem-estar da esposa acima do seu próprio. No entanto, surge uma reviravolta sombria quando o indivíduo, movido por motivos sinistros, distorce estas escrituras sagradas para obter ganhos egoístas. Tal pessoa, talvez influenciada por forças mais obscuras, aceitará a instrução divina destinada a cultivar o amor e transformará isso em uma ferramenta de controle e subjugação. Em vez de incorporar o amor sacrificial de Cristo, esta pessoa exigirá submissão incondicional, não através de amor e respeito, mas através de manipulação, culpa e até mesmo força bruta. É importante reconhecer que a verdadeira submissão em um relacionamento cristão é um ato voluntário de amor e confiança, e não uma obrigação forçada. A Bíblia fala ao coração, encorajando uma submissão voluntária e amorosa, não coagida. O próprio Jesus demonstrou liderança através do sacrifício, muito longe das táticas dominadoras e egoístas de alguém com más intenções. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de permitir que tal amargura crie raízes. A busca pela perfeição pode levar a uma vida repleta de decepções, transformando a adoração em ressentimento. Isso é especialmente importante em relacionamentos em que alguém pode colocar o parceiro em um pedestal tão alto que, inevitavelmente, isso cairá. Não é apenas evitar ser decepcionado, é sobre compreender a essência humana, imperfeita, mas redimível através da graça e do amor. Hebreus capítulo 12, versículos de 14 a 15 oferece um plano profundo para navegar nessas águas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz da amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Esta passagem não é apenas um aviso, é um apelo à ação. Ela nos convida a promover a paz e a santidade, não apenas dentro de nós mesmos, mas também nas nossas relações com os outros. Em um mundo onde a perfeição é muitas vezes idolatrada, devemos nos lembrar da beleza, da graça e do perdão. Um relacionamento marcado pela amargura carece de espaço para a graça. Quando o perdão é negado, o amor é restringido. Como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado, que abraça as imperfeições e vê através dos olhos da graça. Ao atravessar as águas do namoro, esteja atento aos sinais de amargura. Procure uma pessoa que entenda a beleza da graça, que valorize a paz acima da perfeição e que caminhe na humildade de saber que todos nós somos obras em andamento. Deixe que seu relacionamento seja uma prova do poder redentor do amor que é paciente, gentil e infalivelmente misericordioso. Esteja atento àqueles que podem aparecer como um lobo com pele de cordeiro. Esses indivíduos movidos por motivos mais obscuros são hábeis em detectar vulnerabilidades.
Eles não procuram edificar você, mas sim aproveitar suas inseguranças para obter ganhos. Paulo, na sua sabedoria, advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6 contra aqueles que se infiltram nas famílias e capturam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados e desviadas por diversas paixões. Este aviso não é sobre gênero, mas sobre reconhecer aqueles que atacam os mais fracos. Considere uma pessoa que, em vez de celebrar sua singularidade, se concentra em suas dúvidas, usando isso como uma ferramenta de manipulação. Ela pode prometer o mundo se você comprometer seus valores, ou pode usar seu desejo de conexão para te prender a um relacionamento tóxico. Isso é uma miragem distorcida do apoio e do amor que você merece. Lembre-se, a pessoa certa é aquela que reconhece suas vulnerabilidades, mas escolhe caminhar ao seu lado, oferecendo força onde você vacila e celebrando sua resiliência. São essas pessoas que entendem que o amor verdadeiro consiste em edificar um ao outro e não em explorar fraquezas para fins egoístas. Ao continuar em seu caminho, arme-se com sabedoria e discernimento. Reflita nas palavras de 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 31, que fala do corpo de Cristo como uma unidade composta de muitas partes, cada uma com sua função distinta. Assim como cada parte é essencial e valorizada, você também é em seus relacionamentos. Procure alguém que honre e respeite você, que veja o seu potencial e esteja comprometido em crescer ao seu lado. Não busque alguém que usaria suas vulnerabilidades como um trampolim para o engano. Imagine isto. Uma pessoa entra em sua vida aparentemente perfeita, enchendo você de palavras e ações que parecem satisfazer seus desejos mais profundos. Ela é atenciosa e tudo parece bom demais para ser verdade. É aqui que a cautela deve ser o seu guia. A essência de tais pessoas pode estar envolta em engano, e seus motivos escondidos sob um verniz de bondade. Imagine este cenário como uma árvore em plena floração, de beleza inegável, mas com raízes potencialmente tóxicas. No início tudo é vibrante e cheio de vida, mas logo você notará uma mudança. A bondade e o amor, uma vez dados gratuitamente, podem começar a parecer correntes, ferramentas usadas para amarrar e controlar, em vez de conectar e valorizar. Não é apenas ter cuidado com uma pessoa ruim, é sobre reconhecer os sinais de uma presença profundamente destrutiva em sua vida. Considere a sabedoria compartilhada em Romanos, capítulo 16, versículos de 18 a 20, onde fala daqueles que não servem a Deus, mas aos seus próprios desejos. São essas pessoas que, com palavras mansas e lisonjas, enganam os corações dos ingênuos. Esta passagem não é apenas um aviso, é um chamado à vigilância. Ela encoraja você a ser sábio em relação ao que é bom e inocente do mal, assegurando que o Deus da paz em breve esmagará Satanás sob seus pés. Em seus relacionamentos, busque um vínculo que eleve e apoie, não um que manipule e controle. Esteja atento àqueles cujas ações não estão alinhadas com a pureza e sinceridade de suas palavras. O amor verdadeiro, o tipo que reflete o amor de Cristo, é estimulante e altruísta. Não procura ganhar, mas dar. Não prender, mas libertar. Ao se aventurar em seus relacionamentos, leve consigo a armadura da sabedoria e o escudo da fé. Deixe que estes sejam seus guias, orientando você em direção a conexões que honrem e reflitam o amor e a paz de Deus. Nesta jornada você não está sozinho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo está com você, oferecendo força, sabedoria e discernimento enquanto você navega nas águas do companheirismo e do amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo está com você, oferecendo força, sabedoria e discernimento enquanto você navega nas águas do companheirismo e do amor. O amor é realmente lindo, mas vamos deixar claro que Deus é o autor do amor e que Ele deseja que nossas histórias de amor terminem sem a dor da traição ou em qualquer forma de mágoa dos outros. O amor pode ser muito poderoso. É um aspecto da vida que torna nossas emoções muito vívidas, especialmente quando você está com o homem ou a mulher dos seus sonhos. O amor desperta aquele entusiasmo que você não consegue esconder
principalmente quando está com essa pessoa. Ela faz você rir o dia todo como alguém que acabou de ganhar na loteria e, às vezes, até faz você falar descontroladamente. Às vezes o amor pode fazer com que você haja e se comporte de maneiras impensáveis. É claro que tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. Quando chegamos a esse ponto, geralmente sentimos que não há nada a esconder. Afinal de contas, conhecemos o amor de nossa vida. Nesse momento, às vezes, você sente vontade de contar ao mundo inteiro sobre seu novo amor. Parece que se você não contar a todos sobre essa pessoa especial recém-descoberta, não terá a sensação de realização. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. Quando você chega a esse ponto, sente muito amor no ar, porque sabe que essa pessoa especial que acabou de encontrar será sua para sempre e você mal pode esperar para contar para todo mundo. Mas antes de fazer isso, respire fundo e espere um pouco. Nesse vídeo, vou falar sobre o que você não deve contar quando Deus te abençoa com um novo relacionamento. Portanto, antes de divulgar seu status de relacionamento nas mídias sociais, você precisa me ouvir. No mundo de hoje, muitas pessoas se apressam em deixar que todos saibam tudo sobre o seu relacionamento. Ao acessar as mídias sociais, você verá como as pessoas divulgam seu status de relacionamento em todos os lugares. Isso está se tornando um problema muito sério. Você sabia que nem todas as pessoas ao seu redor realmente têm seus interesses em mente? Bom, muitos não estão cientes dessa simples verdade. Você deve saber que nem todos ao seu redor estão felizes com suas bênçãos. Alegria, ou mesmo com o seu relacionamento, pode causar uma inveja em alguém. Essas pessoas que têm inveja do seu progresso, que você está fazendo na sua vida, podem prejudicar aquilo que você conquistou. O simples fato de as pessoas gostarem e compartilharem suas publicações nas mídias sociais não significa que elas realmente amem você. Às vezes, elas são apenas lobos em pele de cordeiro. Elas parecem felizes com suas publicações, mas se tiverem a oportunidade, vão te apunhalar pelas costas. Pense em Judas Iscariotes, que era discípulo de Jesus, mas cujo coração não estava em Jesus. Quando teve a oportunidade, ele traiu seu mestre por 30 moedas de prata. Isso é muito parecido com o que acontece hoje. São poucas as pessoas que realmente estão felizes com o seu novo relacionamento e que farão de tudo para demonstrar seu amor e apoio ao seu novo amor, tanto em público quanto em particular. A maioria das pessoas que você pode encontrar tem segundas intenções e está cheia de inveja de você e de seu parceiro. Por amargura, inveja, esse tipo de pessoa pode te influenciar a abandonar um relacionamento bom que foi ordenado por Deus para você. Sei que você está muito animado com seu novo relacionamento, mas nem todos estão genuinamente felizes com o seu novo amor. Portanto, não é sábio permitir que todos ao seu redor saibam dessa linda bênção que é o novo relacionamento. Agora vamos falar sobre outro motivo pelo qual manter seu relacionamento discreto pode ser o melhor caminho a seguir. Primeiro, há o simples fato de que as coisas podem não acontecer exatamente como planejado. Eu entendo, você está realmente apaixonado por essa pessoa e acredita que esse relacionamento terminará com alegria em casamento. Mas veja a realidade, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, e o que parece perfeito agora pode não ser tão colorido daqui a alguns meses em seu novo relacionamento. Muitas vezes, as coisas não saem como planejado, e dar a notícia a todos, se não der certo, pode ser muito constrangedor. Imagine se esquivar das perguntas de amigos e familiares bem intencionados sobre alguém que não está mais com você. Acredite, essa não é uma conversa divertida para você, independentemente da sua maturidade. Então, por que se submeter a tudo isso? Em vez disso, por que não manter as coisas em segredo até que você tenha certeza de que é real? Os relacionamentos são delicados, como uma planta tenra que precisa do ambiente certo para florescer. Às vezes, você só precisa de espaço para resolver as coisas sem que todos deem suas opiniões. É claro que não estou dizendo para você manter seu relacionamento em absoluto segredo.
É bom ter algumas pessoas de confiança que protegem você. Essas pessoas são as que você pode conversar e trocar ideias, sem se preocupar que elas contarão tudo para todo mundo. Mas lembre-se de que nem todos precisam conhecer os meandros do seu novo relacionamento. Escolha sabiamente quem você deixará entrar. Acima de tudo, mantenha-se fiel a você e ao seu parceiro ou parceira. Afinal, é a história de amor de vocês, não a de mais ninguém. A Bíblia está repleta de histórias sobre a importância de você manter as coisas em segredo até que elas tenham se manifestado completamente. Considere Moisés, cuja mãe o escondeu em uma cesta para salvar a sua vida e mais tarde cresceu para salvar toda a nação de Israel. Imagine se alguém tivesse contado à filha do faraó sua origem. Da mesma forma, Esther não se revelou como judia até que fosse necessário, e isso a ajudou a salvar o povo judeu em seu tempo. Novamente, imagine se alguém tivesse contado ao rei Assuero sobre sua descendência antes de ela se tornar rainha. A verdadeira identidade de Jesus também foi ocultada até o momento de seu ministério. É sabedoria bíblica manter as coisas em segredo até que estejam prontas para florescer. Veja José, por exemplo. Se ele não tivesse contado a seus irmãos sobre seus sonhos, talvez não tivesse sido vendido como escravo. Claro, alguns podem dizer que tudo fazia parte do grande plano de Deus, mas não podemos ter certeza. Ele ainda poderia ter chegado ao seu lugar de destino sem toda a dor de cabeça. Às vezes, guardar segredos pode salvar vidas, pode até mudar o destino de uma pessoa. Portanto, parece que há um bom motivo para você guardar algumas coisas, esperando o momento perfeito para falar sobre elas. Entretanto, devemos nos lembrar de que nem todos os segredos são sábios. Um exemplo muito bom nesse sentido foi Davi, que se apaixonou por uma mulher casada e acabou se metendo em muitos problemas, recorrendo até mesmo a um assassinato para encobrir o seu pecado. Além disso, Abraão tentou enganar sua esposa Sara, fazendo-a passar por sua irmã. Ele achou que essa seria a jogada mais inteligente. Isso quase fez com que ele e Sara se metessem em sérios problemas. Mas aqui está uma verdade que eu realmente quero que você extraia desse vídeo. Quando o seu relacionamento está indo bem e com firmeza, não há problema em mantê-lo discreto. Pode ser apenas entre você, seu parceiro e alguns poucos que realmente te apoiam. Dessa forma, vocês podem realmente se conhecer sem todo o barulho e pressão externos. Isso permitirá que você filtre a qualidade dos conselhos que recebe em seu novo relacionamento. É verdade que todo mundo tem uma opinião sobre quem você deve namorar, mas no final das contas, ninguém tem nada a ver com isso, só você. Você é quem passará o resto da vida com aquela pessoa. Você precisa saber que conselhos não solicitados podem atrapalhar seriamente esse novo relacionamento com o qual Deus te abençoou. Nada destrói mais um belo relacionamento como um conselho ímpio. O Salmo 1, versículos 1 e 2, deixa isso bem claro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes, Deus mantém as coisas em segredo para te proteger dos haters. Portanto, às vezes é melhor você ficar quieto e deixar as coisas se desenrolarem naturalmente. O amor é uma coisa linda e vale a pena protegê-lo. Ouça o conselho de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 6, sobre questões como essa. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Quando chegar a hora certa, quando estiver pronto para dar o salto para o casamento, você pode gritar isso do alto dos telhados. Nesse momento, não se trata mais apenas de vocês dois. Trata-se de construir uma vida juntos, com as bênçãos de Deus a cada passo do caminho. Você ficará feliz por ter mantido algumas pessoas à distância de todos os detalhes de sua vida amorosa. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Como podemos realmente discernir se alguém tem más intenções ao entrar em nossas vidas?
Existem sinais de alerta a serem observados ao embarcarmos em novos relacionamentos e amizades? Como podemos identificar com segurança se alguém que mal conhecemos é uma pessoa má? Essas questões profundas pesam hoje nas mentes de inúmeras pessoas em todo o mundo. Cada um de nós anseia por felicidade e paz genuína. No entanto, quando indivíduos indesejados invadem as nossas vidas, a alegria e a paz que procuramos podem escapar. Em vez disso, enfrentamos pensamentos negativos, ansiedades e, às vezes, até depressão, simplesmente porque permitimos que pessoas erradas influenciem nossas vidas. Neste vídeo, vou guiar você através do processo de reconhecimento de indivíduos com intenções maliciosas, aqueles enviados por forças do mal, e vou ensinar como salvaguardar você e seus amigos e a sua família da influência dessas pessoas. Recomendo que você fique conosco até o final. Meu amigo e minha amiga, é fundamental ter discernimento na hora de escolher um parceiro para a vida. Uma combinação errada pode bagunçar as coisas e destruir o plano de Deus para você e até mesmo ser um atraso na sua vida. A Bíblia nos alerta sobre o diabo e suas maquinações. O plano dele não é ver os filhos de Deus prosperando em seus relacionamentos e casamentos. Ele quer o oposto. O diabo quer bagunçar as nossas vidas para que elas não reflitam Jesus aqui na terra. Vejamos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja, o diabo não suporta casamentos fortes e felizes, e não quer que os filhos de Deus experimentem as bênçãos de um casamento abençoado. Portanto, é importante ser sábio e manter os olhos abertos na hora de escolher um parceiro para a vida. Agora, vamos nos aprofundar em como identificar uma pessoa enviada em nossas vidas pelo diabo com más intenções. Número 1. Ela é enganosa e indigna de confiança. Mateus, capítulo 7, versículo 15, nos alerta: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Alguém enviado pelo diabo muitas vezes esconde sua natureza enganosa atrás de uma fachada amigável. Mesmo que às vezes pareçam bons, suas verdadeiras cores acabarão aparecendo. Essas pessoas podem parecer irmãos na fé, mas na realidade estão trabalhando contra nós em nome do diabo, com o objetivo de atrapalhar nosso caminho na vida e no destino. Jesus nos adverte: estejam alerta contra elas. Essas pessoas vêm até vocês disfarçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Em outras palavras, fique de olho em suas ações e palavras. Se elas exibem consistentemente características negativas e vão contra os ensinamentos de Deus, então não estão verdadeiramente alinhadas com Ele. O foco dessas pessoas geralmente está em seus próprios sentimentos e desejos, e não na orientação de Deus. Portanto, fique atento a esses sinais e evite essas pessoas. Número 2. Elas são orgulhosas. Você pode identificar uma pessoa enviada pelo diabo para a sua vida quando o orgulho ocupa o centro das atenções. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, o apóstolo Paulo esclarece isso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esses indivíduos raramente se concentram nos outros porque sua principal preocupação são eles mesmos. Suas conversas giram em torno de mostrar suas conquistas, conhecimento e autoimportância, deixando pouco espaço para outros. Em vez de enaltecer os outros, procuram impressionar com suas realizações. Você notará a falta de elogios ou apreço pelos outros, pois eles permanecem cegos pelo seu egocentrismo. Identificar esses indivíduos torna-se mais fácil quando você observa como eles fazem tudo a seu respeito, esperando que os outros os sirvam e os admirem, em vez de incorporarem um espírito humilde. É crucial reconhecer e compreender a importância de nos afastarmos dessas influências orgulhosas e egocêntricas em nossas vidas. Número 3. Essas pessoas são encrenqueiras.
Veja o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos da fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso, não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Se alguém parece provocar problemas com frequência, causando conflitos e dividindo relacionamentos, essa pessoa pode estar sendo influenciada pelo diabo. Esses indivíduos muitas vezes carregam amargura e acreditam que são perfeitos ou quase perfeitos. Você nunca os pegará espalhando mensagens do amor, do perdão e da cura de Deus. Você nunca verá essas pessoas falando bem dos outros. Um indicador-chave é a relutância delas em abandonar as mágoas do passado, agarrando-se às feridas em vez de procurar a cura. Não negligencie esses sinais em seus relacionamentos. Eles são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Número 4. Indivíduos que se envolvem em comportamento imoral. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 nos aconselha: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. No mundo de hoje, isso se tornou uma questão significativa, mesmo entre os verdadeiros cristãos. Surgem questões sobre os limites físicos nos relacionamentos. Os cristãos devem se envolver fisicamente durante o namoro? O padrão de Deus é absolutamente claro. Qualquer forma de intimidade sexual pertence aos limites do casamento. Se você notar um comportamento imoral consistente em alguém com quem você está namorando ou com quem está se relacionando, isso é um sinal de que essa pessoa pode estar sendo influenciada pelo mal. Nesses casos, é aconselhável se afastar e, se for o caso, se proteger. Número 5. Essas pessoas não se arrependem. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21 descreve um grupo de pessoas que se recusa a se arrepender apesar de enfrentar pragas. Elas persistem em adorar demônios e ídolos, cometendo vários pecados. Quando alguém permanece no pecado, isso indica um longo caminho a percorrer em sua jornada espiritual. Não fique com alguém que se recusa a mudar, especialmente quando reconhece seu erro. Essa pode ser a maneira de Deus dizer que essa pessoa não foi feita para você, meu amigo e minha amiga. Esses sinais são apenas um vislumbre do que você pode notar quando alguém é influenciado pelo mal. Mantenha-se vigilante e em oração em seus relacionamentos e confie em Deus para te guiar para longe de influências negativas. Além dos sinais que discutimos, outro marcador de alguém influenciado pelo diabo é a tendência de ir a extremos, muitas vezes fazendo coisas sem remorso. Suas ações aparentemente boas podem ter motivos ocultos, e atos de bondade podem ser um meio de manipulação. Essas pessoas tentarão fazer você acreditar que não encontrará ninguém como elas. Mas preste atenção, isso não é verdade. Romanos 16, versículos 18 ao 20, nos adverte sobre tais indivíduos. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quando alguém é marcado por Satanás, você notará uma resposta negativa em sua caminhada e comunhão com Deus. Satanás pretende impedir que você tenha uma vida plena e um casamento feliz, te roubando a paz, a alegria e as bênçãos que Deus tem reservadas. Ele pode fazer você ignorar a natureza pecaminosa de uma pessoa, levando você a desejá-la ao máximo, tudo com a intenção de destruir seu relacionamento. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15, ressalta a natureza enganosa de tais pessoas. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deus revela intencionalmente esses sinais para te proteger da pessoa errada, mas o diabo tenta corroer essas convicções, usando a sua dor como uma porta de entrada para te afastar de Deus. Esteja vigilante, se apegue firmemente a Deus e reconheça que o diabo explora qualquer abertura na sua comunhão com Deus para enviar influências destrutivas em sua direção. Abandonar a vontade de Deus e sucumbir aos prazeres do pecado
pode ser perigoso. Mantenha o foco em Deus. E se alguém tentar te levar a desejos pecaminosos em vez de promover um relacionamento mais profundo com Deus, entenda que essa pessoa pode ser enviada por Satanás para atacar você. Confie em Deus, não tenha medo e permita que Ele faça a sua vontade em sua vida. Lembre-se, os relacionamentos são complexos e o diabo pode tentar interferir, mas Deus está sempre com você para te ajudar a superar tudo. Mantenha seu coração puro, seus motivos corretos e suas intenções diante de Deus. Ele concederá a você os desejos do seu coração, incluindo uma pessoa temente a Deus. Concluindo, deixe o Espírito Santo guiar seu relacionamento. Ninguém jamais se perde seguindo a orientação do Espírito Santo. Exorto você a se render à orientação de Deus e a obedecê-lo quando ele começar a te incentivar a evitar ou a abandonar alguém que não foi feito para você. Você descobrirá a paz que transcende todo entendimento quando se submeter a Deus em todos os aspectos da vida, especialmente nos seus relacionamentos. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, parece que encontrar um homem verdadeiramente de Deus é uma tarefa impossível no mundo de hoje. No entanto, quando você finalmente encontra alguém que se encaixa nessa descrição, talvez se pergunte: devo desistir dele? Ou talvez você já esteja em um relacionamento, mas enfrentando desafios que te fazem pensar: por que ainda me sinto assim em relação a essa pessoa? Mesmo depois de terminar um namoro, talvez você não consiga deixar de pensar nele. Você já pensou por que Deus permite esses sentimentos persistentes por alguém, mesmo quando você deseja que eles desapareçam? Será que Deus está usando essas emoções para guiar você em direção a um futuro com essa pessoa? O plano de Deus é muito diferente do nosso. Enquanto nós podemos ver um caminho, Deus vê um plano muito maior, que pode incluir um futuro próspero com essa pessoa. Ele pode estar usando esses sentimentos persistentes para te tranquilizar, te encorajar e instilar confiança em você em relação a essa pessoa. O Espírito Santo pode estar agindo, mantendo emoções vivas, empurrando você para essa pessoa, porque Deus vê um futuro para vocês dois cheios de promessas e bênçãos. Além disso, é possível que Deus esteja permitindo que esses sentimentos persistam, porque você e essa pessoa precisam de mais tempo para crescer individualmente antes de se unirem em um relacionamento mais sério. Embora possa parecer mais fácil, se nossos sentimentos se alinharem perfeitamente com a vontade de Deus desde o início, a realidade é que Deus muitas vezes nos pede para esperar e confiar em seu tempo. O Salmo 27, versículo 14 nos lembra: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Embora possa parecer desafiador entender por que Deus permite que esses sentimentos persistam, é essencial confiar em seu plano. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos, e Ele vê o quadro geral. Em vez de tentar forçar o afastamento desses sentimentos, talvez devêssemos aceitá-los como um sinal da orientação e do tempo de Deus em nossa vida. Esses sentimentos persistentes podem ser um sinal de que Deus está preparando o coração de outra pessoa para você. Em vez de remover esses sentimentos, Deus pode estar trabalhando nos bastidores para abrandar o coração da pessoa por quem você se sente atraído, alinhando ambos os corações com o plano divino dele. Nesses casos, a paciência e a oração tornam-se ferramentas poderosas à medida que você espera que Deus revele o propósito dele no tempo perfeito. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 diz: sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Seus sentimentos persistentes podem ser um chamado para que você examine a profundidade de suas emoções e as motivações por trás delas. Seus sentimentos estão enraizados no amor de Deus e no desejo de honrá-lo, ou são movidos por desejos egoístas ou expectativas mundanas. Use esse tempo de espera para buscar a orientação de Deus e discernir a vontade dele para o relacionamento de vocês. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Considere que Deus pode estar usando esse período de espera para refinar e preparar você para o futuro que Ele planejou. Aceite esse período como uma oportunidade de crescimento pessoal, maturidade espiritual e intimidade mais profunda com Deus. Confie que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e que seus planos são sempre para o nosso bem. Embora possa ser desafiador entender por que Deus permite que certos sentimentos persistam, confie que seu plano é sempre perfeito. Use esse tempo para se aproximar dele, buscar sua orientação e entregar seus desejos à sua vontade. Lembre-se de que o tempo de Deus sempre vale a pena esperar e seu amor nunca falha, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Essa mulher passou a acreditar que ele é seu futuro marido, embora na verdade não seja. Portanto, embora o primeiro ponto seja verdadeiro, pode ser que essa mulher tenha sentimentos por esse homem, porque eventualmente ele terá sentimentos por ela e eles se casarão um dia. Mas é claro, precisamos considerar a outra possibilidade. Então, o que você deve fazer se esse homem tem qualidades piedosas e há muitos bons sinais de que vocês dois poderiam formar um ótimo casal, mas por qualquer motivo ele não tem sentimentos tão fortes quanto você? Ele não vai atrás de você, mas esses sentimentos não vão embora. Você pode se convencer de que um determinado homem está destinado a ser seu futuro marido, mesmo que esse não seja o caso. É natural desenvolver sentimentos fortes, especialmente se você acredita que há um plano divino envolvido. Entretanto, é fundamental que você aborde essas situações com sabedoria e discernimento. Considere se esse homem realmente exibe as qualidades de um parceiro piedoso e se há sinais de que indiquem um futuro em potencial juntos. Apesar disso, se ele não estiver correspondendo aos seus sentimentos ou buscando ativamente um relacionamento, é essencial agir com cuidado. Em vez de se fixar na ideia de que esse homem é seu cônjuge ordenado, considere dar mais tempo à situação. Faça uma oração e busque a orientação do Espírito Santo. Permita que o tempo revele a verdadeira natureza do relacionamento. É prudente que você não tire conclusões precipitadas ou se apegue a uma crença que não pode estar alinhada com a realidade. Deus, geralmente, se comunica por meio das circunstâncias e dos fatos da nossa vida. Se não houver nenhuma evidência tangível de que esse homem acabará buscando um relacionamento com você, é provável que Deus tenha um plano diferente para o seu futuro. Embora seja possível que os sentimentos mudem, não é sensato investir muita energia emocional em alguém que não demonstrou interesse recíproco. Lembre-se de que o plano de Deus para você é perfeito e que o tempo dele é sempre certo. Fique aberto à orientação dele e confie que ele tem o melhor reservado para você, mesmo que isso signifique abandonar um relacionamento que pareça promissor, mas que não tenha interesse e compromisso mútuos. Confie no plano de Deus e ele conduzirá você a um relacionamento que o glorifique e lhe traga verdadeira alegria. Vamos considerar a possibilidade de que esse homem possa realmente ser o parceiro escolhido de Deus para você. Talvez Deus não esteja removendo seus sentimentos por esse homem porque quer que esses sentimentos inspirem você a tomar atitudes que despertem o interesse dele e iniciem sua busca. Não estou sugerindo que você deva convidar continuamente um homem para ir atrás de você. Entretanto, o convite inicial de uma mulher pode ser comparado ao primeiro fósforo que acende o pavio de uma vela. Depois desse primeiro toque, a chama continua a arder. Da mesma forma, o convite de uma mulher pode servir como a faísca que motiva um homem a continuar sua busca. Uma mulher não deve fazer convites insistentes ao homem. Da mesma forma que você não fica riscando um fósforo na tentativa de mantê-lo aceso, uma vez que você o tenha feito, se ele for o homem que Deus escolheu para você, aquela faísca inicial pode ser suficiente para mantê-lo em atividade. Vemos essa dinâmica na história de Ruth e Boaz. No livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 9, Ruth toma medidas proativas e convida Boaz a ir atrás dela. No entanto, nos eventos subsequentes, Ruth não continua a convidá-lo. Ela não persiste em ir atrás dele. Ela não persiste em persegui-lo ainda mais. Em vez disso, como Boaz era seu futuro marido, ele foi inspirado, guiado pela sabedoria de Deus e tomou várias medidas para continuar a desenvolver aquela relação.
Por que será que esses sentimentos parecem persistir apesar de nossas orações? Essa é uma pergunta com a qual muitos de nós já lutamos. Será que Deus está gentilmente nos incentivando a explorar outros caminhos, a considerar outras opções? Às vezes ficamos tão fixados em uma pessoa que deixamos de ver as inúmeras possibilidades ao nosso redor. Deus respeita nossas escolhas. Ele não nos força a seguir em frente. Em vez disso, Ele envia sinais, sussurros suaves, nos guiando para o que é melhor se apenas ouvirmos com humildade. No entanto, se nos agarrarmos obstinadamente ao que desejamos, excluindo a voz de Deus porque ela não se alinha com nossos planos, isso afetará nossas emoções. Para superar essa resistência, precisamos meditar em sua bondade. Embora possamos acreditar que nossa escolha é a melhor, a bondade de Deus ultrapassa nossa compreensão. Com fé, confiamos que seu plano é superior. A leitura de sua palavra nos lembra de sua bondade, nos permitindo confiar mesmo quando sua vontade desafia nossos desejos. Por fim, seguir a Deus fielmente nos permite refletir sobre as lutas passadas e perceber sua sabedoria. Talvez olhemos para trás e percebamos que Deus nos salvou de um relacionamento prejudicial, ou talvez nos encontremos com alguém novo, percebendo que Deus tinha algo melhor reservado para nós o tempo todo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.